Então, nós vamos iniciar agora, já entrando no debate da nossa webconferência sobre a jornada do piso, né? Como o Bebel já disse, um tema de extrema relevância. Aliás, eu aproveito aqui também, está o Douglas e a Thelma, que acabaram de ser eleitos, né? O Douglas, vice-presidente da CUT, a Thelma, secretária de formação, para aqueles que não acompanharam no COCUT, e mais a Solange e a Cleide, nas respectivas subsedes de Itapeva e Araçatuba, né? Parabenizar a todos. E já passo, obrigado, para Dr. Paulo, para a sua exposição. Nós vamos fazer uma exposição, né, acho que de uns 15 minutos cada um, depois 20 minutos cada um, e depois a gente abre para algumas intervenções e devolvemos para a mesa para enriquecer o debate. Então, Dr. Paulo. Muito obrigado, Fábio. Agradeço a Bebel pelas palavras. Para mim também é um prazer enorme conhecê-la pessoalmente. Já conhecia sua atuação diante dessa combativa entidade já há muito tempo. E para mim é uma honra estar aqui novamente convosco, né? Já estive aqui, estava rememorando aqui com o Dr. César, já estive aqui em 2008 para discutir justamente a questão do piso em um seminário especificamente realizado para esse fim. E não pude deixar de relembrar o que se passou de lá para cá, de 2008 para cá. Em 2008, os senhores sabem, né, o ano que foi editada a Lei 11.738, a Lei do Piso, que tem como pilares fundamentais a vinculação do piso ao vencimento básico e a jornada de trabalho dentro e fora de aula. Jornada fora de aula de 1/3. E quando essa lei foi editada e quando ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal pelos 5 governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará, muitas dúvidas surgiram, e essas dúvidas permearam esse seminário que realizamos em 2008. Questionava-se muito, na ocasião, a questão em torno da constitucionalidade da lei diante do Pacto Federativo. Estava lembrando aqui com o Dr. César, essa questão mesmo da jornada era controversa, porque dizia-se que a jornada de 1/3 fixada por lei federal ingressava indevidamente em seara restrita à autonomia do governador, né, do Estado para decidir, para definir. E esse era o panorama naquela época, quando nós começamos a discutir isso no Supremo. Me lembro que uma semana após aquele encontro, em 2008, nós ingressamos na ADIM 4167 como amicus curiae em nome da CNTE. E, na nossa defesa, nós a fundamentamos eminentemente nesses 2 pilares: a jornada de 1/3 fora de sala de aula e a vinculação do piso ao vencimento básico. E o que nós argumentamos, e a argumentação que ainda vale plenamente para o contexto atual, é que a jornada de 1/3 em sala de aula, jornada de 1/3 fora de sala de aula, ela não só não viola o princípio da federação, como ela também é o resultado de uma conjunção de lutas que a categoria dos profissionais de educação logrou obter ao longo da década de 90 e da década passada. Luta essa que iniciou-se com a Lei de Diretrizes e Bases, que, no seu artigo 67, tratou da necessidade de se conferir ao profissional da educação um tempo fora de sala de aula para que ele pudesse cuidar do seu aperfeiçoamento, do planejamento de aulas e também do estudo, né? São esses 3 elementos que compõem a jornada fora de sala de aula. E isso também foi previsto no Plano Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação, que é uma norma federal, também é um plano que foi traçado no plano federal, mas com a participação dos entes federativos, né?
eu digo que o Plano Nacional de Educação é uma lei, uma norma tão importante quanto a norma do piso, porque é ela que dá fundamento jurídico e político para a lei do piso. Tudo aquilo que está na lei do piso nada mais é do que resultado da aplicação prática, de implementação prática do Plano Nacional de Educação, que é uma lei do ano de 2001. Pois bem, no Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIM 4167, a nossa atuação foi pautada pela participação direta no sentido de realizarmos encontros com os ministros. Eu estava relembrando aqui também com o Dr. César que a nossa atuação ali era semanal. Semanalmente nós íamos, juntamente com o professor Leão, o presidente da CNTE, aos gabinetes, distribuímos memoriais, alertávamos para a importância da lei do piso no contexto de concretização do direito fundamental à educação, discutíamos a questão em torno da importância da jornada fora de sala de aula para a própria melhoria na prestação do serviço de educação por parte do Estado. Todo o material que a CNTE produzia sobre o assunto, nós fazíamos questão de levar aos ministros. E essa nossa atuação, ela, é claro que foi contrabalanceada pela atuação também dos estados, que vinham de forma muito incisiva com aquele argumento, um argumento ad terrorem, é bem verdade, de que a lei do piso iria comprometer o orçamento dos estados, que feriria a lei de responsabilidade fiscal, enfim, naquela atuação, aquele discurso estatal que todos conhecem. E, em um primeiro momento, nós tivemos uma derrota parcial, logo no final do ano de 2008, que, os senhores bem sabem, o julgamento da medida liminar que os estados pediram. Na ocasião, acabou prevalecendo o voto do ministro Menezes Direito, que entendeu que a lei do piso ela somente valeria de forma plena quando o seu mérito fosse julgado. Enquanto o mérito não fosse julgado, o piso ficaria vinculado à remuneração e a jornada de 1/3 só valeria plenamente a partir do julgamento do mérito. Então, vejam, senhores, que os estados estavam em uma situação muito confortável naquele momento, no ano de 2008, porque o que eles queriam, o Supremo tinha concedido. Eles iriam enrolar a aplicação da lei do piso até o julgamento do mérito. Quanto mais distante fosse o julgamento do mérito, melhor estava para os estados. E aí a nossa atuação como assessoria jurídica da CNTE se intensificou. Nós praticamente montamos uma filial no Supremo Tribunal Federal, fazíamos visitas constantes, pedindo a inclusão da ADIM do piso na pauta, do mérito da ADIM do piso na pauta. A CNTE, inclusive, organizou eventos com a participação da categoria lá em Brasília, em que houve manifestação pela inclusão da pauta no piso. Enfim, a pressão foi muito forte, dentro, é claro, dos limites éticos e dos limites válidos para a manifestação nessa seara. E essa nossa atuação lá no Supremo deu resultado. Finalmente, no ano de 2011, o Supremo incluiu a ADIM do piso na pauta. Nós municiamos os ministros com farto material em prol da constitucionalidade da lei do piso e, felizmente, a lei foi declarada integralmente constitucional, com destaque especial para a questão da vinculação do piso ao vencimento e para a constitucionalidade da jornada de 1/3. E não só houve a declaração de constitucionalidade, como também o Supremo entendeu que a lei valia desde do seu nascedouro, em 2008. Não houve modulação de efeitos. O Supremo não disse que ela valeria a partir de 2011. A validade dela foi reconhecida desde o ano de 2008. Então, essa dívida do Estado, dívida que não digo dívida pecuniária, mas a dívida moral, dívida em relação ao cumprimento da lei, ela
remete a 2008, quando a lei foi promulgada. Pois bem, ganhamos a batalha pela declaração de constitucionalidade? Ganhamos. Mas tínhamos ali, já em 2011, plena consciência de que a grande batalha estava apenas começando, porque certamente os estados iriam usar de todos os artifícios interpretativos e políticos para postergar a implementação da lei do piso. E a realidade mostrou justamente esse cenário. Nós estamos tendo ainda batalhas homéricas em torno do cumprimento da lei do piso. Minas Gerais, por exemplo, estava conversando com a professora Bebel antes do início da minha fala. A batalha em Minas está muito complicada. O governo de Minas utilizou o instrumento do subsídio, transformou a remuneração dos professores em subsídio para tentar burlar a lei do piso. E nós estamos atuando, inclusive, lá em Minas Gerais, em nome do Sindiut, nessa causa, tentando fazer com que o subsídio leve em conta a vinculação entre o piso e o vencimento básico que existia antes da transformação em subsídio, né? E lá há também o debate em torno do 1/3, que é o problema que nós temos especificamente aqui em São Paulo, e que é objeto do mandado de segurança que a POSP impetrou no ano passado, né? Eu vou, aqui, resumidamente, tratar sobre as medidas que nós estamos implementando em Brasília nesse mandado de segurança, que trata exatamente do 1/3 fora de sala de aula. Sabem os senhores que a sentença da Terceira Vara de Fazenda Pública de São Paulo foi procedente, né, no sentido de assegurar aos docentes o 1/3 em sala de aula, né? O Estado entrou com apelação, não conseguiu efeito suspensivo em primeira instância, né? E, diante disso, entrou com um recurso chamado agravo de instrumento no TJ de São Paulo, que caiu na 10ª Câmara Cível, para obter esse efeito suspensivo, que, na prática, é conseguir fazer com que a sentença não seja cumprida até o seu trânsito em julgado. E, no agravo de instrumento julgado pela 10ª Câmara Cível, a 10ª Câmara acabou aceitando o pleito do Estado e deferiu esse efeito suspensivo, sob o argumento de que o mandado de segurança pressuporia um direito líquido e certo que, nesse caso, não seria visível de forma plena, na medida em que haveria ainda uma controvérsia interpretativa em torno da Lei Complementar 836 do Estado de São Paulo. A nosso ver, uma posição teratológica na medida em que o preceito da Lei Federal do Piso é muito claro. Ele assegura de maneira cristalina e inequívoca o direito a 1/3 fora de sala de aula para a realização de atividades de aperfeiçoamento, planejamento e estudo, que é justamente o que está previsto no artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases. A Lei Federal do Piso se interpreta em conformidade com o artigo 67 da LDB, que diz de forma clara quais são as atividades que devem compor essa jornada fora de sala de aula, tá? Então, pois bem, essa foi a decisão do TJ de São Paulo, né? Diante disso, a POSP nos procurou em Brasília e nós ingressamos com recurso especial no STJ para que essa decisão do TJ São Paulo seja revista. E aí, senhores, me desculpem, eu vou entrar um pouco aqui no juridiquês, mas não tem como não entrar. A questão é extremamente técnica, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível, mas não vai ter como fugir do juridiquês. Mas eu vou tentar explicar de forma didática. A nossa atuação, nesse momento, vai se dar da seguinte forma. O nosso recurso especial, que vai ser destinado ao STJ, já foi apresentado, tá? Pela lei, pelo Código de Processo Civil, nós somos obrigados a apresentar esse recurso
ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai efetuar um juízo de admissibilidade. Tá? Ou seja, ele vai ver se os pressupostos necessários para a interposição desse recurso que vai ser remetido a Brasília, se eles estão de acordo com aquilo que o CPC exige. O problema é que essa análise por parte do presidente do TJ é muito demorada, por conta do enorme volume de processos que o TJ recebe e que serão remetidos aos tribunais superiores em Brasília. A nossa expectativa otimista é de que isso ocorra até a metade do segundo semestre. Então, para evitar essa demora, qual é a estratégia que nós vislumbramos? Nós entraremos em Brasília diretamente no STJ com uma medida cautelar em que nós vamos pleitear a concessão de efeito suspensivo ao nosso recurso. Ou seja, nós vamos pedir ao STJ para que suspenda essa decisão do TJ de São Paulo, para que restabeleça a sentença da terceira vara de fazenda que assegurou o direito a 1/3 fora de sala de aula, na forma que a lei do piso assegura, enquanto o nosso recurso especial não for julgado. Quais são as dificuldades que nós enfrentamos para obtermos êxito nessa nossa ação cautelar? O grande problema enfrentado é a própria jurisprudência do STJ, que se firmou no seguinte sentido. O STJ vem entendendo já há muito tempo de que essa ação cautelar só poderia ser ajuizada lá em Brasília, lá no STJ, depois desse juízo de admissibilidade por parte do presidente do TJ. Então, por essa jurisprudência restritiva, enquanto o Tribunal de São Paulo não julgar, não avaliar, não analisar a admissibilidade do recurso, nós não poderíamos fazer nada lá em Brasília. Apenas em casos excepcionalíssimos, o STJ possibilita o ajuizamento da cautelar lá em Brasília, enquanto o recurso aqui não tiver sido admitido. Só que, nesse caso do nosso recurso especial, nós identificamos esses requisitos que o STJ entende como excepcionalmente cumpridos em situações que fogem da normalidade. O STJ entende que, em situações em que a decisão recorrida ela viola de maneira teratológica a lei, o STJ entende que é possível ocorrer esse ajuizamento direto lá em Brasília antes da admissibilidade. E nesse caso aqui da jornada de 1/3, nós identificamos a teratologia da decisão do TJ. Por quê? Porque, primeiro, ela se pauta na existência de uma dúvida interpretativa que não existe. Não há como você dizer que as atividades pedagógicas que a Lei Complementar 836 de São Paulo estabelece seriam atividades extraclasse. Atividade extraclasse para fim de jornada, dessa jornada de 1/3, são aquelas da LDB. Isso está de forma clara na LDB, atividades de planejamento, aperfeiçoamento e estudo. Não há dúvida interpretativa nenhuma, questão muito clara. Então, essa dúvida interpretativa que o TJ visualizou não existe. Daí o primeiro ponto teratológico da decisão. E o segundo ponto, senhores e senhoras, é justamente o fato de que a suspensão dos efeitos da sentença que nos foi favorável, ela tem como efeito prático a postergação do cumprimento da lei do piso. A lei do piso ela é uma lei que vale desde 2008, como eu já havia ressaltado, cujo cumprimento por parte do Estado, nesse ponto da jornada de 1/3, vem sendo postergado de forma indevida. Uma decisão como essa, ela posterga de forma indefinida, inclusive comprometendo seu cumprimento nesse ano letivo. Nós já estamos aí praticamente no mês de junho, né? O nosso mandato de segurança, doutor César, me corrija se estiver errado, é de dezembro. Pois é, dezembro. Nós já vamos estar aí na metade do ano e a decisão,
a lei, decisão do Supremo na ADIM do ano passado e a lei do piso, que teve sua validade referendada pelo Supremo, não vai ter aplicação por mais um ano. Então, o segundo ponto teratológico é esse, de ordem fática, na minha opinião, o mais grave. A subsistência dessa decisão é uma postergação para além do razoável do cumprimento da lei do piso, cuja constitucionalidade já foi declarada pelo Supremo de forma expressa no ano passado com relação a esse ponto do 1/3, e cujo sentido e alcance no que diz respeito à jornada fora de sala de aula é evidente. Né? As atividades envolvidas são essas: planejamento, aperfeiçoamento e estudo. Não há o que se discutir. A interpretação é clara. Então, senhores, para sintetizar e para finalizar a minha exposição, a nossa atuação em Brasília nesse momento, já nesse mês de maio, até o final do mês, muito provavelmente até o final dessa semana, será no sentido de promover o ajuizamento dessa ação cautelar, e nós iremos atuar nessa ação cautelar da mesma forma que nós atuamos quando do julgamento da lei do piso, da ADIM da lei do piso. Nós teremos uma atuação incisiva no STJ, visitas constantes a ministros, apresentação de material constante, no sentido de lembrar aos ministros a importância da nossa causa e de destacar a teratologia dessas decisões e a necessidade de que seja admitida a nossa cautelar e julgada procedente. Porque em Brasília, senhoras e senhores, nos tribunais superiores a atuação se dá dessa forma. Não há como escapar dessa atuação constante, presente, idas a gabinetes, montar literalmente acampamento nos tribunais para atuar dessa forma. Se não fizermos isso, nosso processo vai acabar caindo na vala comum. Então, esse é o caminho que nós vamos seguir em Brasília. Essa será a nossa atuação a curto prazo, e a médio e longo prazo nós atuaremos dessa mesma forma quando o nosso recurso especial subir a Brasília. Mas não esperem os senhores que a batalha será ganha apenas que a guerra será ganha apenas com essa batalha. Será apenas uma batalha de uma longa guerra que ainda será travada com o Estado. Né? A questão política envolvida é muito forte e certamente outros desdobramentos ocorrerão. Mas certamente a assessoria jurídica, tanto na pessoa do Dr. César, que os senhores conhecem bem, quanto na nossa atuação em Brasília, será de forma muito presente e muito combativa. Eu agradeço a todos a atenção, peço desculpas aí pelo excesso de juridiquês, ressaltando novamente que não havia como escapar dessa abordagem técnica, mas já me coloco aqui à disposição para sanar eventuais dúvidas que porventura surjam. Muito obrigado pela atenção.